Tadã! Vamos aqui, boa noite pessoal, bom dia, boa tarde, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou Roberto Martins, né? Estou aqui para a gente conversar hoje sobre transição de carreira, propósito, dom, para você entender isso como funciona, né? E te agradecer a sua presença, agradecer você que está me assistindo pela primeira vez, te informar que nós estamos em todos os canais aí da internet, YouTube, Facebook, Twitter, e sempre levando essa mensagem de autoconhecimento, né, de desenvolvimento, trabalhando muito essa parte empresarial, essa parte de carreira, essa parte de desenvolvimento pessoal, para que você possa alcançar os seus objetivos e se conhecer melhor e ter uma vida mais plena e mais saudável, mais rica, mais abundante, mais próspera, enfim, para que você consiga realizar todos os seus sonhos. E hoje nós teremos a presença de um amigo meu, que é fera nessa área, que está agora num momento maravilhoso, e a gente vai conversar sobre isso, né? Como mudar de profissão, como largar a CLT, né? Mesmo depois dos tenra idade aí dos seus 30, 40 anos, e aí vocês vão conhecer essa pessoa sensacional, esse profissional fantástico, né? Que daqui a pouco eu vou estar chamando ele justamente. Daqui a pouco eu estou chamando, Kleber já está na área. Kleber, daqui a pouco eu te dou aí, te puxo aqui para dentro da sala. Estou anunciando aqui as pessoas, né, como vai ser hoje. Eu queria de você, já que você está aí, dar uma olhada para mim, ver se o som está bom, se está tudo legal. Então, pessoal, toda terça e quinta nós temos esse encontro no nosso canal, né? E no futuro nós estaremos indo direto para o YouTube. Nós vamos começar a alimentar toda essa parte de entrevistas, de conexões com as pessoas do YouTube. Então, já vou te avisando, em breve nós já estaremos direto lá no nosso canal do YouTube levando essas informações. Como eu chego até aqui, para que você possa entender? Eu sou formado em gestão empresarial, pós-gestão de projetos, MBA em educação corporativa, tenho algumas outras formações, coach, mentor, né, e outras mais, mas eu chego até aqui por uma busca incansável de tentar entender, não é isso? Quem eu sou, o que eu vim fazer aqui, entender qual é meu propósito e saber tudo aquilo que posso engajar dentro desse meu propósito para que eu possa realizá-lo. E eu descobri que meu propósito é transformar pessoas, é ajudar as pessoas a se encontrarem assim como eu me encontrei. Levei muito tempo, percorri muitos caminhos até que eu pudesse chegar aqui. Então, se você está nessa situação também, se você está nessa condição de buscar quem é você, realmente o que você veio fazer, parece um clichê, né, a gente ficar falando isso, mas você vê que 90% das pessoas estão insatisfeitas com a sua vida porque realmente não estão fazendo aquilo que amam, aquilo que gostam. E você vai descobrir hoje uma pessoa que falou para mim essa semana que eu adorei. Rapaz, eu estou me sentindo libertado. E essa liberdade, né, que é você fazer aquilo que ama, fazer o que você ama, te dá liberdade, te dá empoderamento real, de verdade, te dá realização, te dá energia, te dá tudo. Então, vocês vão ver hoje, não é isso? Aqui com o Kleber, né, meu parceiro, vocês vão entender como isso tudo funciona e o que é necessário para que você possa alcançar esse sonho de fazer aquilo que você ama, né? O que é necessário para que você possa percorrer esse caminho. A gente vive falando aqui no nosso canal que tudo é uma decisão, né? Tudo parte pela decisão. Você tem que decidir, nada acontece por um acaso. Você escolhe aquilo que você quer para você, você escolhe quais são os caminhos que vão permear a sua vida, e essa é a verdade, né? Você tem que entender que não existe culpado, a gente fala muito sobre isso, o que existe é responsabilidade, então é você se tornar responsável pela sua vida e por aquilo que você deseja, aquilo que você quer, né? Só que muitas pessoas estão perdidas, elas não sabem realmente o que querem, pois não sabem quem elas são. Então, se você não sabe quem você é, né, como que você vai saber o que escolher para você? É como se você fosse numa loja e você não soubesse seu gosto. Aí o vendedor te pergunta, o que você veio comprar aqui? Aí você fala, não sei. Você quer o quê? Uma blusa? Pode ser. Qual é o seu tamanho? Eu também não sei. Aí a pessoa vai e escolhe para você. Escolhe a cor, escolhe o modelo, escolhe tudo. E você, por ter terceirizado as suas escolhas, as suas decisões, você acha que você ganhou tempo. Só que quando você for vestir essa roupa, você vai descobrir que ela não é uma roupa que você gosta.
ela não é uma roupa que você se sinta confortável, que você se sinta bem, que você goste de se ver com aquela roupa. E aí você descobre que quem escolheu isso para você foi outra pessoa. Então nós costumamos dizer aqui quantas pessoas escolheram as coisas para a sua vida. Quantas pessoas escolheram aquilo que você iria trabalhar, onde você iria trabalhar, no que você iria trabalhar, quanto você iria ganhar, né, que é uma expressão horrível, né, porque quando você está ganhando dinheiro, alguém está te dando ele. Então se não tem ninguém para te dar, significa que você vai ficar sem dinheiro. Então você tem que aprender a fazer dinheiro. Fazer significa que você faz, independente de qualquer um. Inclusive, quando você ganha alguma coisa, a pessoa te diz o que ela vai te dar. Então, quando você ganha dinheiro, ela te diz a quantidade de dinheiro que ela quer te dar. Quando você faz, não. É você que vai escolher a quantidade de dinheiro que você vai ter. Você vai fazer a quantidade de dinheiro. Perfeito? Então, você vai entender isso hoje. Como as escolhas determinam a sua vida. Né? Então, Kleber, eu estou aqui, né? Já dei a nossa introdução, nosso amigo está aqui. Eu tenho falado para o pessoal o seguinte, o Instagram tem às vezes não deixado aceitar, trazer a pessoa que a gente vai convidar. Se isso acontecer, pessoal, a gente vai fugir correndo lá para o Instagram do Kleber, tá? A gente vai colocar aqui, vamos escrever, eu estou usando aqui mais 2 máquinas para poder mostrar, para acompanhar isso tudo. E caso ocorra alguma coisa desse gênero, a gente parte lá para o Instagram do Kleber, que a gente coloca aqui qual é o Instagram, que é Kleber Eliazar, mas fica fácil da gente encontrar, mas tudo vai dar certo e a gente vai estar aqui. E agora eu vou chamar esse meu amigo para a gente começar esse bate-papo aqui, para que vocês possam conhecer essa pessoa maravilhosa, beleza? Vamos lá aqui agora. E é mais um bate-papo, é uma troca de ideias, como vocês têm visto aqui no meu canal, a gente começando com muitas pessoas maravilhosas, empresários, pessoas de todos os setores. Kleber, tudo bem? Como estamos? Savabian, estamos muito bem. E aí você, querido? Que Tranquilo? bom, cara. Nossa, que satisfação, Roberto. Muito Pô, honrado com o satisfação. seu convite. A honra Muito é toda minha. feliz aí de estar encontrando com você. E assim, né? A gente quer encontrar, né? Porque a gente estava junto na formação, né? Da tripla certificação lá da Global. E ali é Aham. onde eu tive a oportunidade de conhecer esse ser humano incrível que você é, Roberto. E para mim, cara, tô muito à vontade, muito contente. Aproveito para registrar aí minha gratidão pelo seu convite. Eu espero contribuir com o seu trabalho, com o seu processo e também poder, né, fazer a transmissão de informação e de conhecimento, que é o nosso propósito, né, Roberto? Que é a nossa direção enquanto mentores, né? E é isso aí, meu Isso. amigo. Estou muito feliz. Eu que agradeço, eu estou honrado, feliz, e a gente está, você estava aí ouvindo, né? A gente estava aqui na nossa abertura, que a gente faz sempre. A gente sabe que esse vídeo fica gravado, nós Sim, sabemos que o mundo agora é de conexão, então às vezes a pessoa está igual a mim. Há alguns anos atrás eu estava me buscando, e aí você entra na internet, que é um mundo maravilhoso, tem muita coisa boa, e aí você vai tendo, essas conexões vão te trazendo, e foi assim que a coisa foi acontecendo comigo. Então eu costumo dizer o seguinte, esse vídeo fica gravado e as pessoas vão começar a se conectar depois, vão buscar ali alguma informação, alguma coisa que tenha a ver com o momento que elas estão vivendo, né? sim, E ter pessoas assim como você, e você estava falando da nossa conexão, a gente vai se conectando à medida que a nossa energia vai mudando, a gente vai se conectando com as pessoas que têm uma energia muito parecida com a nossa, sim, os muito. ideais, o propósito, né? São os valores também, né? Que a gente, enfim, você vai se cercando, a coisa vai trazendo, né? Ela Sim, flui tão naturalmente, e graças a Deus me trouxe você, que tenho no meu coração, entendeu? Como um amigo, um parceiro, e se Deus quiser, de uma longa jornada aí, eu costumo dizer o muito. seguinte, eu sou de abraçar e beijar, cara, eu tô sentindo a maior falta do contato. Você está sofrendo, né, Roberto? Você está sofrendo. É igual eu. Em casa, eu tô me precavendo e tudo mais, mas eu tô sofrendo muito, assim, de ficar aqui, eu tô, embora não Sim, saia, eu tô dentro de casa, mas, cara, quando eu começar, você pode ter certeza que eu vou. Você tá em Minas, não é isso? Inclusive, eu quero Minas. agora. Isso, então. Eu tenho convite, cara, para ir para Portugal, Inglaterra, Irlanda, já assim, né? Que são pessoas que eu mentoro. Aí Sim. vem Paraíba, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Minas, São Paulo. Aí Tá. eu tava falando pra minha esposa, cara, eu tô. É igual aquele cavalo que está esperando ali para dar a partida daquela corrida né, do Sim, jockey. sim, sim. Então, aquele cavalo ali esperando a hora de.
Aí o cara falou, você não é o Joque? Eu falei, que Joque, cara? O Joque não tem essa emoção toda que eu tô, não. Eu tô muito Não, feliz. imagina, de forma alguma, Roberto. E é interessante isso que você colocou por causa disso, né? A pandemia ela veio para meio que mexer com todas as estruturas, né, Roberto? E a gente que é muito coração, emoção, a gente tem esse lado humano muito exacerbado, né? Essa coisa do contato, do carinho, da gentileza, né? Do exercício da gentileza e, enfim, normalmente o que a gente percebe é que há, né, eu gosto muito de ter essa percepção, Roberta. A gente está guardando muita energia para no final dessa pandemia, e ela vai acabar, né? A gente vai mudar todo esse cenário. Energia demais retida que vai explodir de uma vez. Eu acho que essa é a grande lição que a gente vai tirar disso tudo, né? A pandemia ela nos provocou um repensar do nosso jeito de ser, do nosso jeito de agir, de ver a vida, né? E eu acho que quando isso tudo acabar, as coisas vão ser totalmente diferentes, né? Eu acredito nisso. E eu imagino seu sofrimento, que é o mesmo meu. E aí eu queria agora, Kleber, que você contasse aí para nossa audiência, para o pessoal que está aqui com a gente, né? Eu estou vendo que tem um montão de gente aqui conhecidas suas, né? O Sim, pessoal, eu costumo dizer que nós não temos clientes, nós temos fãs, né? Graças a sim. Deus. E eu me torno fã dos meus mentorados. Eles são cada histórias maravilhosas, Natural, cara. né, Roberto? Natural. Sim, são pessoas, acabou de entrar agora aqui a Edna, da Nega Atrevida, que me acompanha, e eu acompanho Sim, muito o trabalho dela. É minha mentorada, mas eu virei fã, porque você ouve uma história, você escuta uma história de um ser humano e uma jornada. E é sim. essa jornada que eu queria que você falasse agora, né? Que você desse um pouquinho uma palhinha da tua história aí, como você chegou nesse momento agora da sua vida Sim. que você Nossa, falou para mim, Roberto. pedi E meu é uma patrão, coisa eu falei, pô, que coisa linda, hein? E é uma coisa que está fresquinho, Roberto. E interessante o seguinte, cara, a vida ela é uma caixinha de surpresas. E assim, de repente você tem uma linha de conduta na sua vida e de uma hora para outra a coisa muda de figura totalmente. O que aconteceu comigo agora, principalmente recentemente, né, foi algo que precisou muito de uma atenção muito grande minha sobre a tomada de decisão mesmo, né, que eu tomei. Eu venho de uma história de dedicação à educação física, desde que eu me entendo por gente, sendo atleta. Aos 17 anos de idade já mergulhei como não só como atleta, mas também trabalhando dentro da educação física. E foi uma vida inteira até aqui, Roberto, dedicado à educação física, à formação de atletas. E há 18 anos eu estava trabalhando no ambiente do ensino superior, né? E agora, no final do ano, eu tomei a decisão de fechar esse ciclo. E aí, essa decisão, meu amigo, nossa, eu vou te falar uma coisa. E para mim, eu acho que ficou confortável agora eu poder orientar os meus mentorados, né, os meus mentis, e todas as pessoas que eu puder levar essa experiência no sentido seguinte, Roberto. Você tem que perceber exatamente como que se encontra o seu nível de satisfação, onde que está o seu dom, o seu talento, onde está o seu propósito de vida e como ele vem sendo estruturado. Eu sou apaixonado com lecionar, tá? Isso é uma paixão. Eu amo dar aula e eu falo que eu amo ainda no presente, apesar de ter interrompido, né, o meu ciclo dentro do ambiente educacional em função da própria proposta que o cenário se desenhou, né, na área da mentoria, na área do treinamento e o que está sendo desenvolvido, né, no meu caso específico com a Global, que é a empresa que eu tenho aí um vínculo, né, que me tirou de onde eu estou, mas enfim, é interessante destacar, Roberto, a questão da tomada de decisão a partir do momento que você percebe que o cenário ele já não vai mais alimentando esse amor, essa paixão e essa entrega. E é chegado o momento que a vida vai te exigir. E aqui, meu amigo, vamos dar uma olhada, vamos verificar se realmente tudo isso que você está fazendo está em conexão com o seu propósito, com o seu jeito de ser, com a sua motivação, né? Eu cheguei num ponto que, assim, eu não posso, Roberto, em hipótese alguma, me dar ao luxo de reclamar qualquer coisa dessa minha história com a educação física e com o ensino superior. Muito pelo contrário, é uma gratidão enorme e eu vou ter que continuar o vínculo de alguma forma. Mas chegou um momento na vida que eu tinha que pensar o seguinte: bom, meu propósito qual é? Meu propósito é fazer a diferença na vida das pessoas que interagem comigo. Esse é meu ponto.
De que forma? Tentando passar a elas a experiência que eu tive de vida, a minha história de vida, Roberto. Eu venho de uma infância muito humilde, eu venho de uma infância extremamente opressora, uma família grande, né? Porque a geração do meu pai e minha mãe eram de filhos numerosos, pra você ter uma ideia. São 9 irmãos, uma faleceu prematura, mas são 8 irmãos, uma família de 9 filhos. E eu trabalhei assim até o meu penúltimo ano de faculdade, correndo atrás de tudo aquilo que eu precisava para vencer na vida. E chegar onde eu cheguei hoje, eu tenho muito orgulho dessa minha história, eu tenho muito orgulho dessa minha infância, dessa minha origem. E assim, ela é para mim um reflexo de todas as escolhas que eu fiz até hoje. E o nosso tema do que você me convidou é para falar de propósito, é para falar de dom, para falar de talento e principalmente de escolha, como você colocou na introdução. Eu acho que o grande segredo da vida, Roberto, é realmente a gente fazer as escolhas que vão de encontro à razão nossa de vida, né? E esse aqui é o ponto-chave, eu acho que essa introdução é que eu queria estar te passando, justamente até porque você também saber, né, dos detalhes do que é a minha história, quem que é esse cara que está aqui, onde que ele está chegando e para onde que ele está indo, né? Que decisão foi essa que eu tomei de fazer a transição de uma carreira super bem remunerado, super bem tranquilo, estruturado, fazendo aquilo que eu estava gostando de fazer, mas eu senti, Roberto, que era um momento de querer algo mais, sabe? De realmente expandir o meu dom e o meu talento e a interação que eu tenho com as pessoas, que é isso que me move, é isso que me faz acordar todos os dias, né? Pela estrutura que eu tenho, pela família que eu tenho e pelas pessoas que hoje estão entregando a sua vida para mim enquanto mentor e a responsabilidade minha cada vez maior para poder realmente fazer a diferença, né, na vida das pessoas. Ainda mais num cenário como esse de pandemia, onde as pessoas estão totalmente fora do seu equilíbrio emocional. As pessoas estão procurando um algo a mais, uma saída, né, Roberto, para esse cenário tão hostil que a gente está vivendo. E a mentoria me deu isso, sabe, Roberto? A oportunidade de ser ainda mais incisivo, de uma maneira que eu possa realmente direcionar, orientar, sugerir, opinar, mostrar, né, algo que a maioria das pessoas não conseguem enxergar e ser um elo, né, de transição para a vida plena. Hoje, Roberto, todo mundo, a grande maioria das pessoas, elas não vivem, elas sobrevivem. Não sei se você concorda comigo. E o que é a sobrevivência? É as corridas dos ratos, né? Todo mundo acorda, come, bebe, rala para ganhar um dinheirinho para no final do mês pagar a conta e no outro mês começar tudo de novo. Isso é sobreviver, isso não é viver. Então, nos últimos anos, aliás, quando eu entrei na mentoria, que foi no final de 2019, no começo de 2020, na verdade, quando eu vou para esse universo da mentoria, eu comecei a perceber que realmente eu precisava de algo a mais, de obter mais ainda conhecimentos. Eu amo estudar e a liberdade que eu estou tendo, que você falou, né, dos 40 horas, de CLT e indo agora para... Cara, eu estou apaixonado de descobrir mais conhecimento. Cara, você não vai parar de estudar, não? Não, Roberto. Eu acho que até o último dia da minha vida, cara, faz parte, né, da minha essência eu buscar conhecimento e o mais importante, não guardar esse conhecimento comigo. Levar esse conhecimento para frente e dessa forma influenciar, motivar as pessoas a buscarem uma vida diferente, a viver e não sobreviver. Mas é isso. Maravilha. Então, o que a gente está vendo aqui é um garoto de 18 anos, não é isso? Um garotão de 18 anos No pique. que falou: encontrei a minha profissão, encontrei o que eu quero fazer na vida, e aí Exatamente. mas é isso. As pessoas. Quando você está fazendo o que você ama, eu, por exemplo, eu pego um livro, eu tenho que controlar onde eu estou lendo. Na verdade, eu estou com alguns livros aqui que eu estou estudando. Esse aqui eu estou lendo pela segunda vez, eu acho, né? Que é o do Salomão. Eu tenho que me controlar porque já aconteceu do dia estar amanhecendo. Sim. O dia amanheceu, não vejo. E quando é aqui relacionado à internet, aí piorou, né? Porque essa luz do telefone ou a luz do notebook, aí que você fica desperto, né? Perdão, desperto, você fica despertado, você fica acordado. Aí que eu não vejo mesmo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar e meia estar olhando a hora, parar pelo menos uma hora antes para poder o organismo e começar a relaxar.
Ontem eu tô acordando às 5, 5 e pouquinho, 5 e meia, tô adaptando meu corpo ainda, que eu nunca fiz de acordar cedo, então eu tô passando um período bravo, né? O pessoal fala 21 dias você muda de comportamento. Não, às vezes você precisa mais do que 21 dias. Muito, muito mais. Aí eu tô, mas cara, quando eu voltei, eu falo sempre aqui, né? Quando eu voltei a me encontrar, né? Que foi quando você, literalmente, você está falando aí, você se encontra, você descobre que você ama fazer, né? E eu passei um tempo na vida de empreendedor, de empresário, buscando o dinheiro, né? E o dinheiro ele é sagrado, mas ele Sim, não é o objetivo, ele é só um resultado. sim. Ele é Ele é só um o que se complementa. Ele não é o fim, né, Roberto? Ele... é isso. E quando você fala que a gente está trabalhando com aquilo que ama, cara, não é trabalho no Não, sentido não daquela é. palavra, né? Muda. Sacrifício. Não, muda tudo. E você começa a irradiar isso, né, para as pessoas, e as pessoas começam a entender que o significado você está fazendo o que você ama. Né? Exato. Então você falou, Perfeito. eu amo também, eu sou educador, também tive na sala de aula durante um tempo, adoro. Não gosto do jeito da coisa, né, daquela parte encaixotada, Sim, isso me incomodou. E já no meu último ano, eu já estava mesclando, porque eu falei, poxa, eu quero fazer do meu jeito, eu quero que as pessoas tenham liberdade, eu quero as pessoas pensando, eu não quero aquela coisa encaixotada ali. E quando a gente vai para o mundo da mentoria, é aquilo que a gente estava falando, você encontra vários saberes, vários sim. conhecimentos. E Muito. isso, você imagina uma pessoa que gosta de flores, tu chegar num jardim e fica doido. Você tá doido. Mas é exatamente isso, Roberto. Né? Eu me sinto uma É, abelha. Eu vi aquele desenho da abelha, que a abelha vai para o lado do outro, eu tô assim. Então, esse período agora é de pura, graças a Deus, pura felicidade e muita gratidão. Mas agora demais, eu quero que demais. você, vamos colocar ordem no negócio. Você colocou aqui, olha só, a gente vai falar sobre propósito, vamos falar sobre dom e transição de carreira. Sim, Aí eu quero que você dê quando você descobre esse propósito, como que você percebeu que você, se é um dom ou se você tem que estruturar ele, e aí você precisou eu falo para as pessoas, né, existem coisas que demandam força. sim, Mas aí o pessoal fala assim, nem tudo é força, às vezes é jeito. Tudo bem, mas tem coisa que é força. Se tudo fosse só jeito, não teria sim. guindaste. Não teria guindaste. Então, se tem Não guindaste, é teria. porque tem que ter força. E uma das coisas que você precisa para mudar, ao meu ver, chama-se coragem. Exato. Eu acho que é um elemento... Então, aí você fala aqui, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Propósito, dom e a coragem de mudar. Sim. Ó, Roberto, nossa, isso instiga muito e vai bem lá no nosso profundo, né? E a minha responsabilidade para responder isso é muito grande, Roberto. Então, ó, só para você ter uma ideia, né? São quase mais de 30 anos que eu sou formado, que eu estou dentro, né, do universo da educação física, trabalhando numa instituição fantástica, maravilhosa, extremamente sólida, e num momento muito difícil, né, da educação superior no Brasil, Roberto. E se você parar para pensar, 18 anos de instituição, um cargo de confiança, lecionando em sala de aula, e assim, a grosso modo, quem está de fora, pô, não pode que um cara desse vai abrir mão de uma boa remuneração, de um bom emprego, de uma estabilidade para partir para o mundo, né? Livre, bater asa. E aí que vem a coragem, e aí que vem a questão do propósito, que vem a questão do dom, sabe, Roberto? E é onde eu tive a coragem de tomar a decisão de realmente fazer a minha transição de carreira. Durante os últimos 5 anos, eu sempre tinha recebido propostas de trabalho que me tirassem desse ambiente, sabe? Do ambiente do ensino superior. E sempre protelava, sempre jogava para frente. Não, não é o momento, não é o momento, vou depois. E o que estava acontecendo, Roberto? E essa questão do propósito, ela diz muito isso, esse sinal. E eu acho que é ela que é a mola propulsora para a coragem, tá? Eu sempre tive nas minhas atuações, tanto quanto professor, quanto coordenador de curso, a possibilidade de, em sala de aula, levar a minha verdade. Eu sou realmente um ser humano que busca motivar as pessoas ao extremo. E isso é um dos meus dons, Roberto.
de não falar as palavras bonitas que as pessoas queiram ouvir, mas falar a essência daquilo que as pessoas precisam ouvir para elas, de repente, enxergar um cenário totalmente diferente daquelas que elas estão habituadas, né? Nessa corrida dos ratos, né? Que eu te falei no início, que me comove muito. Eu ver as pessoas simplesmente sobrevivendo, simplesmente só acordando, trabalhando, comendo, bebendo, dormindo e pagando conta. E isso sempre foi algo que me intrigou muito, porque eu vivi isso muito na pele, Roberto. E aí vem a questão do propósito. O que é o propósito? É você identificar aquilo que te incomoda, olhar para dentro de você e ver se você tem um talento, se você tem um dom, se você tem uma habilidade, se você tem alguma capacidade de repente, influenciar as pessoas para enxergar esse outro lado que na corrida do dia a dia, no estresse, nessa questão da falta de tempo que todo mundo tem, né? De repente você, ó, peraí, de repente você tem um outro lado aqui diferente que você pode olhar, que você pode ver, que você pode se identificar. Eu sempre lidei, Roberto, com pessoas que sempre tinham um lado muito negativo presente, sabe? No seu discurso e na sua forma de viver. E isso sempre também me incomodou. Eu sempre olhei, não é à toa que a minha área de mestrado foi o quê? Identificar talentos. Talentos esportivos, talentos na educação física e talentos no ambiente corporativo. E esse foi sempre o meu instinto de olhar para as pessoas e sempre ver as coisas boas. Roberto, quantas e quantas vezes na minha vida eu fui criticado, fui mal interpretado, fui mal avaliado, em função do quê? Porque as pessoas achavam que eu era marqueteiro, que eu estava só querendo falar bonito e querendo instigar as pessoas, mas não. Graças a Deus, muitos, inclusive muitos que estão aqui nos assistindo, foram meus ex-alunos, né, parceiros, o Xambim, que esteve aqui, o Alexandre, né, a Tati, a Kelly, que é uma menina maravilhosa que eu conheci há pouco tempo, vários outros aqui que tiveram, acho que você até aqui, a Lidiane, que atualmente tem feito mentoria comigo, Viviane, vários outros, o Ricardo, cara, que é um cara fantástico, que está fazendo mentoria comigo agora. Pô, São pessoas assim, são pessoas que se Tá bom, identificam. Exato. Exato. Vou falar muito aqui, vou ficar na live só falando, Roberto. Mas são pessoas que começam a entender que a vida pode ser diferente. E que de repente você pega aquilo que você tem de melhor e é a sua verdade, aí que eu identifico um propósito, de você entregar para essas pessoas o que é, mostrar para elas o que é a minha carreira acadêmica nesse não sei se sentido, deu uma sabe, travada Roberto? aqui. De buscar o melhor das pessoas. E aí, quando você fala essa junção, e onde que está a coragem para fazer o que você fez, Kleber? A coragem de querer algo a mais, sabe, Roberto? De me incomodar com aquela situação que eu tenho pavor de zona de conforto, eu tenho aversão à zona de conforto, é achar que está tudo bonitinho, tudo regradinho, tudo maravilhoso. Eu não, eu acredito que a vida é impermanente, a nossa vivência ela precisa ser impermanente, e o tempo todo a gente tem que ser desafiado, Roberto, a buscar o nosso melhor. E eu estava chegando num ponto que eu não estava conseguindo isso na minha carreira, sabe? No meu trabalho. Eu não estava exigindo de mim mais do que aquilo que era possível, porque se você parar e analisar o cenário, Roberto, e é ruim às vezes falar isso, mas infelizmente é uma realidade geral, não é a minha realidade e nem do ambiente que eu estava trabalhando. Mas o ensino remoto hoje tirou as pessoas desse contato humano. E quando você vai para uma câmera, para um grupo de alunos que eles estão habituados no contato humano, aí a coisa se perde, Roberto. E você tem que descobrir o seu limite. Eu cheguei no meu limite assim, ó, caramba, eu acho que eu não posso contribuir mais do que eu estou contribuindo. Mas a outra ponta lá, as pessoas que eu estou interagindo, elas precisam de mais. E por outro lado, quando eu descubro o universo da mentoria, eu percebi que eu poderia sim, de uma outra forma mais ampla, interagir com a vida das pessoas e alcançar níveis maiores. Para mim, enquanto terapeuta, né, se a gente pode se chamar assim, mas o profissional do desenvolvimento humano, de olhar para as pessoas e falar assim, olha, nós podemos mais, nós podemos melhor, nós podemos diferente. Topa, vamos tentar viver ao invés de sobreviver. E esse universo a mentoria me deu. O treinamento enquanto mentor, o estudo, né, da mente humana. Roberto, estou apaixonado com a inteligência emocional. Eu estou obcecado pela neurociência, pela neuroplasticidade.
E entender que não é o meu achismo, do meu dom e do meu talento, mas é uma ciência que está por trás e que te dá subsídio, por exemplo, para tirar uma pessoa de um estado fechado, de um estado opressor, de uma situação de vida introspectiva, pessoas de alto nível racional, mas que não têm sequer a capacidade de olhar para dentro de si e ver que tem muita coisa boa, né, dentro da própria vida, e que esse mundo está sedento por pessoas que busquem a sua verdade, busquem, né, o seu dom, busquem colocar o seu propósito em função de sair desse cenário de apenas sobrevivência para viver, e viver uma vida com o máximo de intensidade que a vida pode promover. Eu acredito muito, Roberto, que a vida é feita de experiências. E essa coragem, ela veio quando eu decidi que eu precisava de novas experiências. Que eu precisava de buscar um ambiente que eu encontrasse a minha verdade, que eu pudesse colocar os meus dons a serviço desse meu propósito, né? Que eu acho que é isso que fecha, né, esse elo de ligação, e fazer aquilo que você está apaixonado, porque aquilo é o que você falou, Roberto, eu não estou trabalhando mais. Eu estou vivendo daquilo que eu amo, que é realmente influenciar, ajudar, contribuir, e é isso que me move, Roberto. Nossa, cara, foi a melhor decisão que eu acho que eu poderia ter tomado. Muitas pessoas assustaram, eu fiquei muito sentido e muito grato por tanta mensagem que eu recebi dos meus ex-alunos, dos meus colegas de trabalho, e que hoje eu os trago como meus amigos, né? Eu vi aí o professor Paulo Márcio, entrou aí também, que trabalhou comigo na faculdade, talvez a Fernanda, enfim, todo mundo aí que eu tenho esse contato. Mas a decisão, Roberto, veio em função disso, de procurar olhar a vida das pessoas e tentar, de alguma forma, interferir em algo que está influenciar, né? Eu gosto mais dessa palavra, de dar a essas pessoas a possibilidade delas enxergarem uma vida que elas não estão enxergando. Eu sei que o sofrimento faz parte da nossa vida, mas eu não acredito numa estrutura de vida que venha para esse mundo só para sofrer e para não descobrir os próprios talentos, não descobrir o dom que tem dentro de si mesmo e as possibilidades que tem de justamente viver uma vida diferente. É isso. Ó, a Você... Fernandinha está aí. A Fernandinha é uma professora, Não, uma colega fantástica, Roberto, maravilhosa. mas eu estava Obrigado, falando, Fernanda. tu alugou um ônibus. Para falar a verdade, eu tô achando que tu alugou uma caravana. Que tem de gente aí que veio atrás de tu, não tá fácil, não. Que bom, Roberto, que bom. Ah, Gratidão. então, gratidão total, gratidão das pessoas que estão, graças a Deus, porque é uma retroalimentação, né? A Sim. mentoria, ela faz isso com a gente, né? Uhum. Eu costumo dizer o seguinte, a gente está de fora, né? E nós somos mentores, temos os nossos mentores, e eles têm os mentores deles. Olha que coisa maneira, né? Que coisa legal. Porque a Muito. pessoa que está de fora, ela consegue ter uma visão melhor, né? Ela não está Total. com aquela, ela não está às vezes com aquele sentimento que você está vivendo que está acabando te obscurecendo as tuas resoluções, a tua tomada de decisão. E vem um mentor e ele consegue colocar luz ali para que você possa tomar uma decisão melhor, Sim. né? A gente falou sobre isso, né? Você trabalha com educação física. Eu me considero um personal trainer do cérebro, mas eu não vou fazer o exercício para a pessoa, né? Igual o Não. personal trainer do grupo físico. Mas eu vou te orientar, eu costumo dizer que eu tenho até aqui uma pedrinha aqui, eu vou tirar a pedra de cima, porque você na realidade nasceu para florescer, para crescer, para ir para o sol, para buscar o crescimento. Então, tem Sim. alguma coisa só em cima ali, de repente, te atrapalhando. Às vezes você precisa, né, mais esforço ou menos esforço. Sim. Sim. E isso tudo a gente consegue dentro da mentoria, porque ela é muito mais profunda. A sala de aula, eu amo a sala de aula, mas a sala de aula é um jeito que nós temos de chegar na pessoa. A gente precisa Exato. levar o hard skill, né, que a gente fala. Precisa Sim. levar. É um dos universos mais promissores que a gente tem, é esse ambiente, né, educacional. Isso, justo. Só que quando você vai para a mentoria, né, como você também disse agora, né, que a gente está vendo aí tua felicidade, a tua alegria, isso é contagiante demais. Né, Muito. Tô com isso é que é. 18 anos, Roberto, 18. Eu falei. Aí quando tu fala, pô, eu tenho 30 anos, eu fiquei confuso, falei, pô, o cara tem 18, como é que ele já tem 30 anos da parada? Então a gente vê isso todo dia, né? E quanto mais você vai fazendo, mais as perguntas
E essa busca, você falou assim, vou continuar estudando. Isso faz com que a gente continue estudando, com que a gente continue procurando, porque a gente quer entregar mais ainda, além daquilo que a gente já está entregando. Então, isso é uma coisa sensacional. E eu quero que tu fale agora um pouquinho, meu rei, sobre a sua mentoria, literalmente. A sua mentoria está voltada para que área você mentora, entendeu? E aí é contigo agora. O que você está Tá. fazendo agora para as pessoas saberem e os projetos, né, aí Sim. dentro da mentoria? Ó, interessante comentar, Roberto, o seguinte, eu trabalhei de 2000, depois que eu terminei o mestrado, eu trabalhava, né, na faculdade já, claro, e depois que eu terminei o mestrado, e a minha área de mestrado, a minha pesquisa foi na área de talentos, a minha orientadora da minha tese de mestrado, ela me instigou a ir para a área de desenvolvimento humano. A primeira coisa que ela falou, você tinha que fazer psicologia. Aí, incrementa o que você já faz na educação física, mas traz o conhecimento da psicologia, porque você literalmente entende da mente humana, né? Ela foi até, assim, fiquei extremamente lisonjeado, não do entendimento autodidata, pelo contrário, mas é o talento mesmo de se relacionar com as pessoas e de ver o que tem de melhor nas pessoas. Isso é meu, isso é um dom, né? E dom a gente sabe é aquilo que a natureza te dá, né? E que você recebe, mas você não pode guardar para você, né? As pessoas são medíocres quando elas guardam dons dela, os dons que ela possui, e passa a vida inteira não acreditando no potencial que se tem de colocar esse dom em prática. Eu acredito muito nisso, Roberto. Mas assim, a minha mentoria ela passa a surgir depois de 9 anos atuando como coach. E eu percebi o mercado de coach meio que banalizado, meio que prostituído, meio que ele passou a ficar muito vulgarizado na sua intervenção. Qualquer pessoa hoje entra num cursinho aí na internet gratuito e fala que é coach. E ao mesmo tempo, o resultado que as pessoas passaram a ter com essa enxurrada da mentoria, a possibilidade, Roberto, de fazer diferente aquilo que a manada estava fazendo. Sabe aquela coisa de pensar fora da caixa? De você ver que você está fazendo a mesma coisa que todo mundo e todo mundo indo para a mesma direção. Não, isso não me atrai. E eu cheguei ao ponto de perceber o seguinte: eu precisava de algo a mais, eu precisava de algo diferente. Como eu estava atuando na faculdade, né, 40 horas semanais, eu não tinha possibilidade de fazer um curso de psicologia. Mas eu precisava de rever aquilo que me move sempre, né? Os recursos que eu tenho para orientar alguém, para orientar. Eu orientava um aluno não apenas dele na sala de aula e na carreira, mas na vida. E isso era algo inerente à minha forma de ser. Né? Quantas e quantas vezes eu sentava com os alunos perdidos, os alunos sem referência de vida, sem percepção de vida, e às vezes um conselho, uma orientação, um direcionamento, você mudava todo um cenário. E eu vi que o coach, naquele momento, ele já não me dava mais subsídios para conseguir ser eficiente naquilo que eu me propunha. Principalmente quando eu era procurado. Então eu vi que o coach se limitou. E aí eu fui para a área da mentoria e descobri um caminho diferente, Roberto. E aí é o desenho da mentoria que eu trabalho. Em pegar os cenários que as pessoas se encontram, identificar as características desse cenário e o que leva essas pessoas a viverem a vida delas limitada, nessa rotina, né, da corrida dos ratos, as pessoas infelizes, as pessoas sem motivação, sem ter o autocuidado, a autorresponsabilidade, pessoas às vezes acima do peso, caminhando aí para um estado de doença, né, de patologia, porque elas não têm, além de não se cuidarem, elas não têm um estilo de vida compatível com uma vida plena. E foi onde eu percebi assim, ó, utilizando os meus conhecimentos da educação física e olhando para a longevidade. É um pilar. Por outro lado, entendendo da inteligência emocional e percebendo que, principalmente com a pandemia, as pessoas estavam totalmente desequilibradas emocionalmente, carentes, errando, né, na tomada de decisão, porque o padrão, o mindset está errado em função das emoções
o tempo todo negativas, né? E é esse o cenário que a gente vive hoje. As pessoas, elas estão fora do seu senso de equilíbrio, porque é uma obesidade mental o tempo todo acontecendo, e eu chamo obesidade mental o excesso de informação, tá, Roberto? E a minha mentoria, eu atuo justamente em identificar esse cenário que a pessoa se encontra, mapear o autoconhecimento, quer dizer, quem é você? Que ser humano é esse que está aqui? Quais as qualidades que você tem? Quais os talentos? Quais são os valores que moldam essa personalidade que está aqui? Esse é um padrão, esse é um ponto, é o meu ponto de partida. E a minha mentoria tira essa pessoa desse cenário hoje, hostil, negativo, fechado, limitado. Normalmente as pessoas estão inconformadas com aquilo que elas estão vivendo. E a partir desse autoconhecimento, projetar o futuro. Mas projetar um futuro de ilusão? Não, Roberto. Um futuro possível para que tire elas desse cenário limitado e que projete uma vida, e eu chamo de vida plena, aquela vida que você exerce, primeiro, as emoções positivas, segundo, você realiza sonhos e desejos, e terceiro, você constrói oportunidades de viver experiências significativas, que façam a vida ter sentido, que façam a vida ter razão realmente de viver. E eu pego muito essa frase, olha, existe uma diferença muito grande entre sobreviver e viver. E a minha missão, né, de vida enquanto mentor, e a mentoria está me dando essa possibilidade, Roberto, é de tentar mover as pessoas para esse cenário negativo e hostil para um cenário possível, viável, de viver as coisas boas que a vida pode nos oferecer. E é isso, essa é a minha mentoria, trabalhar com o conceito de vida plena, né? Direcionar as Show. pessoas para uma vida que tenha realmente sentido para elas. É isso. Construção, né, Maravilha. Kelly? Aqui a Sidma fez uma pergunta, né? Sim. Você acha que a transição pode ser... Eu vou dar uma introdução na resposta e eu quero depois que tu complemente também a minha resposta. Que a gente pode começar a ter uma vida bem-sucedida depois dos 60. Sidma, com certeza. Né? Com certeza não existe idade para você começar. Nós temos exemplo aí, Roberto Maia. Maia. Né, Roberto, da mentoria. Sidma, dela. gente boa demais, excelente profissional, excelente mentora, figura. E a pergunta é boa, a pergunta é muito pertinente pelo seguinte, nós temos ícones aí, né? O Roberto Marinho herda o jornal com 60 anos, e aí ele descobre que ele não tinha tantas competências assim, pelo que eu li, né? Pelo pouco que eu li, e ele, depois dos 60, ele cria a Rede Globo. Sim. Aquele da KFC, né, que trabalhava, era militar, sim, deixa de ser militar, não sei como é que é o nome, se aposenta, vai para a reserva e monta a KFC. Você tem a vovó Alzira, aqui no Rio de Janeiro, que começou fazendo bolos depois de 60 para poder ajudar na renda da família. A gente sabe muito bem disso, né? Os avós ajudando, sim, muitas rendas aí, muita família. Então, Sidma, só aí você tem exemplos de pessoas milionárias. A vovó Alzira tem milhares de franquia, né, da loja dela de bolo. Sim. Se a gente for ver, eu tenho oh meu Deus do céu, Martinho da Vila, compositor, começou a estudar, acho que depois de 70 e pouco, quase 80, não é estudar, né? Voltou. Isso aí. Então, Sidma, eu acho que enquanto foi o que o Cláudio falou ali no início, enquanto eu estiver vivo, eu estou aprendendo. Enquanto eu estiver vivo. E se tiver... eu acho que quando você se... Vamos botar aí, a gente se redescobre, né? É uma redescoberta, independentemente de idade. Claro que quando você vai empreender, né? Você vai começar um negócio aqui, igual ela está falando, né? Uma transição pode ser bem sucedida. Óbvio que você vai se municiar de conhecimento, sim, faz parte. Né? Você não vai falar... eu, por exemplo, eu seria um péssimo músico. Eu não tenho habilidade de manual para tocar nada, literalmente. Né? Mas se eu me reencontrar daqui a 10, 20 anos querendo fazer outra coisa, eu sei que eu já tenho essa natureza, meu espírito está livre. Sim. Eu não tenho isso, está livre. Então, eu acho que qualquer idade... Aí complementa essa pergunta da Sidma, que foi sensacional, né? Tá. O que você acha da transição? Sidma, obrigado, viu, pela sua pergunta e sua contribuição. Depois surgiu várias perguntas depois aí, Roberto. Você tem que ver que eu vou para cá para o lado para poder dar uma olhada aqui nas perguntas. Sim.
Sidman, o que é legal? A primeira coisa é você planejar essa transição a partir do momento que você percebe que algo te incomoda. Por que eu devo sair? Porque eu não estou tendo retorno financeiro? Por que eu devo mudar? Porque eu não estou me realizando nesse campo que eu estou atuando? Enfim, é definir exatamente o primeiro passo, é definir o seu porquê. Por que fazer essa transição? É o primeiro ponto. O segundo ponto, Sidman, é você estabelecer uma relação de segurança. O que é segurança? Eu vou planejar uma transição a partir do momento que eu tenho uma base financeira para sustentar o meu estilo de vida ou a minha estrutura de vida por um determinado período, até eu conseguir atingir um ponto de equilíbrio na nova área que eu vou buscar. Esse é um ponto primordial. E aí eu cito o meu exemplo, eu trabalhei o último ano preparando essa transição para que eu tivesse uma condição segura de arriscar, de ousar sair de uma estrutura de 18 anos de trabalho para uma área nova e que pudesse me dar a condição de me preparar para essa transição. Porque tem um detalhe, Sidman, que aí não interfere na questão da idade. Aliás, as melhores ousadias são para as pessoas já no nível de experiência de vida, porque elas vão sofrer menos. Então, eu acho que é muito mais oportuno uma pessoa mudar de carreira aos 60 anos do que, de repente, uma que está começando e que, às vezes, não tem o grau de maturidade para tomar a decisão certa, a decisão correta. Porque quanto mais novo, menos referências, né, de segurança para você decidir. E, por outro lado, Sidman, nessa questão da própria segurança e da certeza da mudança, passa pela capacidade que você vai ter de gerar respostas no novo ambiente que você está migrando. Então, esses três aspectos. Ó. Primeiro, identificar o seu porquê. Por que mudar? Isso tem que estar muito claro. Segundo, criar uma reserva. Criar um instinto de segurança financeira que te dê a oportunidade de ousar na nova área. E embora... Acho que deu uma travada aqui, não sei se travou para todo mundo. Vê se você... maior. Kleber, eu não sei se travou. Perdão, não sei se travou aqui. Travou para vocês também, pessoal? Travou para você, Kleber? Não, ficou Tá bom. tranquilo, Marcelo. Não? Roberto. Mas volta para mim, travou, não sei se travou para o pessoal, né? Sim. Você pode voltar, você falou e eu gostei muito da tua explicação aí. Você poderia falar Tá. as três coisas que você colocou aí? Você colocou três pilares aí sensacionais, e eu gostei deles. Sim. Três pilares. Ó. Primeiro, em relação a identificar o seu porquê. Você tem que ter muito claro por que você vai transitar de carreira. Por que você vai mudar. Por que você vai sair de onde você está e o que motiva você a buscar algo novo, algo diferente do que você está atuando. E aí um detalhe, Roberto, é a questão do incômodo, tá? Se tem algo te incomodando, algo que não te deixa colocar na prática os seus dons, algo que você percebe que o seu carisma e o seu propósito ele não está sendo estimulado nessa área, muda. Muda e busca mudança. E essa mudança, ela a partir disso, que você identificou o seu porquê, essa mudança ela tem que vir com a segurança. Então elabore um plano para você ter uma margem de segurança para fazer essa transição. Se você não tiver uma boa reserva financeira, a transição ela pode ser difícil e ela pode levar a uma situação de escassez muito grande. E quando você lida com a escassez, Roberto, as chances de errar são muito maiores. Ao passo que se você está seguro, não, eu tenho uma margem aí de 6 meses, 9 meses, 1 ano, que foi o que eu projetei na minha experiência, você tem 1 ano para poder errar. E assim, Roberto, se você encontra o seu propósito, você consegue identificar os seus dons, a sua chance de erro é muito pequena. Vale a pena ter a coragem quando você percebe que tem algo que está mais forte dentro de você, movendo você para essa transição. E o terceiro aspecto é de que você tem que ter a coragem de ousar, é a ousadia mesmo, de ir lá testar se deu certo, se não deu, eu tentei. Se deu certo ou não deu, é preferível ter a certeza da minha tentativa do que a dúvida de não tentar, porque isso é a característica das pessoas medrosas, das pessoas medíocres, das pessoas que estão o tempo todo só sobrevivendo, Roberto. Entendeu?
Que é Isso aí. isso que me instigou. Pô, tá dando uma atrapalhada, mas eu acho que você tá travando só para mim. Mas mesmo assim, eu peguei tudo que você falou aí e sensacional. E lembrando, quando a gente fala medíocre, pessoal, nós estamos falando de mediano, porque medíocre, a origem da palavra medíocre é justamente isso, você se conforma Sim, com a média. Quando eu sim. estava dando aula, tinha alunos que entravam na sala, professor, quanto que eu preciso tirar para passar? Falei, tirar? Tirar o quê? Não, qual é a nota? Que nota? Nota de 100, nota de 50? Aí eles ficavam loucos, né? Não, professor, nota para passar. Eu vou passar onde? Aí quando terminava isso tudo, como assim que você quer saber? Falei, filho, olha só, presta atenção. Se você está preocupado em passar, você já passou. Você quer que nota? Eu te dou a nota. Essa é a sua Diferente, preocupação. Eu né? não quero você sofrer. Eu não quero você sofrendo. Eu não Eu quero ser lido eu o muito com causador do isso. seu sofrimento. Você quer quanto? Agora fala para mim, você merece quanto? É diferente, Hoje né? é o primeiro dia de aula. Hoje é o primeiro dia de aula. Você ainda não viu a matéria. Você É merece qual diferente. nota? É muito diferente. Aí eu perguntava para ele outra coisa. Você gostaria de ser operado por um médico que sempre tirou nota baixa? Ou melhor, você gostaria que a sua mãe, com todo respeito, sua mãe ou seu pai, um ente querido seu, fosse operado por um médico incapaz, com baixa qualidade profissional? Ele falou, claro que não, professor. Eu falei, então por que você está se preparando para ser medíocre? Mediano. Aí eu Sim. explicava que medíocre era o mediano. Aí ele já... Sim. Entendeu? Então, a gente quer o melhor. Se eu quero o melhor para mim, eu preciso ser o melhor para o outro. Para o Então, outro. tudo que você Essa é a falou, essência, Roberto. Essa é a essa é a essência. essência. Aí E a foi legal Luciana você ter aqui, destacado isso justamente por isso, sabe? Em função de realmente fazer com que as pessoas parem de ser medíocres, as pessoas sim, parem de viver, de sobreviver na média. E indo sempre na direção da boiada. É isso que sempre é, me incomodou, Roberto. e me conformar em ter só aquilo que seja o suficiente, um amor suficiente, um amigo suficiente, uma moradia suficiente, uma comida suficiente, enfim, uma leitura suficiente. Não, Sim, não, eu tenho que ter. Eu gosto quando eu pego um livro e que eu estou na segunda, na terceiro capítulo, e eu falo, Senhor, vou ter que voltar, vou ter que ler tudo. Ele está sim. acabando com o meu raciocínio, ele está acabando com a minha cabeça. Meu filho, eu botei meu filho de 14 anos para ler Platão, ele leu um pedacinho, veio, pai, tem certeza que é para eu ler isso aqui? É. Simples. Aí um amigo meu falou para mim, porra, tu é maluco? Eu falei, não sou maluco. Ah, mas teu filho não vai entender nada. Eu falei, porra, eu também não entendi, nem tu entendeu e nem o montão entendeu, qual é o problema? O Pronto, livro não foi acabou. feito para se, Fechou. se até agora tem um montão de gente que não entendeu, então, mas é para você obrigar o teu cérebro a sair da zona de conforto, dessa areia movediça, que chama ela de areia movediça, né? Não, e ela está confortável, ela está quentinha, mas ela está te puxando para baixo. Sim, Então sim, você sim. vai O tempo você, todo. você leu, aí não forçou você. É igual o dicionário, tu ouviu uma palavra diferente, você tem que procurar aumentar o teu dicionário. Você ouviu uma teoria diferente, você tem que buscar, pô, por que, que o cara pensou desse jeito e eu ainda não consegui pensar desse jeito, eu não vi a situação assim. Então a mentoria faz isso. Ela Faz te isso. deixa, ela provoca você a pensar. Aí você, Exatamente. pô, por que eu não vi esse troço antes? E agora a Luciana falou aqui, aí a pergunta direto para você, meu rei. A mentoria nos ajuda na vida pessoal e profissional? O que você acha? Ah, que bacana, que bom, Luciano, a sua presença aqui Né? Que também, legal. viu, Roberto, a mentoria hoje, ela te dá e é claro, né, características diferentes para mentores diferentes. No meu caso, a vida plena, ela envolve todas as áreas em que a pessoa necessita de buscar um Travou, equilíbrio. travou, vamos ver. Vida plena envolve. O Instagram, vou te falar. Hoje eu A dei uma travada. necessidade, Roberto, de buscar equilíbrio em todas as áreas da vida. Eu gosto de trabalhar com 5 pilares iniciais, tá? O primeiro é da inteligência emocional, mindset. O segundo, e aí o mindset direcionado para a capacidade de tomar decisões, de fazer escolhas, de controlar as emoções. A inteligência emocional baseada nisso. É o primeiro pilar que eu identifico como essencial no trabalho da mentoria. O segundo é o Vou escrever aqui. familiar.
é a base familiar. O terceiro, equilíbrio financeiro. O quarto, a estrutura profissional. Tá? E aí é a questão mesmo de ver o seu propósito, o seu dom sendo colocado em prática naquilo que você trabalha profissionalmente. E o quinto, a questão da saúde voltada para a longevidade. Então, essas 5 grandes bases, elas te dão referência para todas as outras sub-áreas. E aí eu gosto muito desse trabalho, né? Isso é feito muito pelo Coleman na inteligência emocional. Ele estimula muito essa visão completa, né? Eu saí muito Sim. daquela fórmula de bolo pronto, da roda da vida, né? Do coach, que é uma coisa muito engessada, para você pegar uma base estrutural e essa base permitir que você faça as intervenções em todas as áreas da vida. Principalmente aquelas que hoje impedem de você viver a vida plena. Então, essa junção entre o financeiro, o profissional, o familiar, o mental, né, da inteligência emocional, e o de saúde, Roberto, são os pilares para contemplar todas as outras áreas da vida. E aí você faz um ciclo muito completo, entendeu? E que vão permitir que você possa projetar no futuro uma estrutura de vida plena. É isso que eu chamo de vida plena. Você ter equilíbrio em todas as áreas da sua vida. E isso é possível na medida que você consegue pegar a pessoa no momento que ela se encontra e projeta ela para o estado desejado que ela pretende, né, de vida. É isso. Perfeito. Então, você tá e o que você vai dar um overview dessa parte aí, né? Porque essa parte foi sensacional. Pessoal, quando você vai erguer um prédio, né? Quanto mais alto for esse prédio, quanto maior ele for, mais forte tem que ser a base. Sim. Quando você trouxe aí agora, sensacional. Né? Quando você fala de... Aí eu não consegui anotar tudo ali, né? Que eu estava anotando aqui para ajudar o pessoal, mas aí teve... Acho que foi a Paulucha que escreveu aqui também. Mas você colocou os 5 pilares dentro do seu treinamento, quer dizer, dentro da sua mentoria, você vai trabalhar com as pessoas esses 5 pilares para que ela possa estar fortalecida dentro desses pilares e aí ela segue o rumo dela. Eu costumo dizer o seguinte, eu sou um professor que ensina você a andar de bicicleta. Aí meus mentorados, pô, andar de bicicleta? Eu falei, vou te ensinar a andar de bicicleta. Só que eu vou te ensinar tão bem a andar de bicicleta que depois você vai escolher se você quer bicicross, se você quer fazer cross country, se você quer fazer downhill, se você quer andar de bicicleta só para passear. Sim. Perfeito? Só que uma coisa que eu vou te ensinar... Né? Só que é uma coisa que eu vou te ensinar, um jeito de pensar que você vai levar para a vida toda. Pois que aquele que aprendeu a andar de bicicleta, ele não esquece nunca mais. Vai ter tombos? Claro, porra. Vai ter tombos. Se prepara que tu vai cair. Faz parte do processo de aprendizagem. Vai cair, vai ralar. Tem alguns que vão quebrar uns ossinhos. Faz parte. Só que é o seguinte, quanto mais você aprender e melhor você souber, mais você vai poder extrair daquilo que você escolher depois. Exato. Então, quando você fala aí desses 5 pilares, quer dizer, se eu estou fortalecido emocionalmente, eu estou me preparando para os intempéries da vida. Perfeito. Perfeito. Eu consigo, né? Então, eu quero que você fale, não, é teu filho, eu quero que você agora você vai devagarinho, tá bom? Você vai, exato, de cada umzinho, você vai dar um pouquinho pro pessoal que é. Exato. Fala aí, emocional, vai lá. Assim, eu vou... Como é que tá o nosso tempo aí? Tá tranquilo? Eu vou... Cara, olha só, eu tenho feito lives de 2 horas. Hoje, infelizmente, não dá, porque hoje tem jogo do Flamengo. Daqui a pouco o pessoal vai fugir. Hoje tem final do Campeonato Brasileiro. Tá bom. Aí, e não tem derrubado. Mas se derrubar, inclusive, foi até você lembrar. Se derrubar, pessoal, o que acontece? A nossa projeção, eu tô aqui tranquilo. Para você tá tranquilo mais 20 minutinhos, Kleber? Já tá dando 9 horas. Assim, 20 minutinhos, meia hora. Pessoal, se cair... Tá? Então, se cair... Eu acho que as pessoas estão participando, estão gostando. Pô, e pra mim, eu fico aqui contigo, a gente vira a noite aqui. Eu tenho uma mentorada que ela falou, Roberto, eu vou abrir uma garrafa de vinho, você bebe aí, eu bebo aqui. Eu falei, poxa, eu não bebo não, mas eu vou abrir aqui um mate aqui, vou colocar um mate aqui do lado, a gente toma 1 litro de mate, tu toma uma garrafa de vinho e a gente vira aí trocando essa ideia. Total. Começa aí, filhão, vamos aqui. Vamos lá, Roberto. Eu vou resumir bem tranquilo esse posicionamento que você deu numa única estratégia, se eu posso chamar de estratégia. Eu queria aproveitar para agradecer o Ricardo, viu?
E eu tô Roberto. aqui, pessoal. Hein, Kleber? Me perdoa, eu tô te olhando aqui e tô olhando para lá porque eu tô com uma máquina aqui e eu tô também Tá. respondendo as pessoas. É porque o Ricardo é um case meu de mentoria, assim, fantástico, sabe? É um cara Ô, é? fenomenal. E a gente fez o processo de mentoria, assim, o resultado dele é um caso de estudo bacana em função da capacidade que ele adquiriu de tomar decisões, sabe? E até eu vou usar o Ricardo como exemplo, se ele me permitir, nessa relação, Roberto, que o mais importante hoje é o ser humano descobrir o maior poder que ele tem. E o que eu acredito e tenho feito na prática, e tenho estudado isso com Goleman, principalmente, na inteligência emocional, que é a Sim. capacidade de fazer escolhas. Quando o ser humano descobrir que ele tem o poder de fazer escolhas, e que essas escolhas elas precisam estar conectadas com a essência de vida que essas pessoas têm, que esse ser humano traz, e eu vivenciei isso muito com o Ricardo e vários outros meus clientes de mentoria. A Luciana, que está aí também, minha cliente de mentoria. Vários aí que estão presenciando e prestigiando a live. Gratidão por todos vocês. Mas, Roberto, a capacidade de escolha, ela tem que ser baseada num estado emocional positivo. Se tem algo que eu tenho aprendido na prática, e eu tenho experimentado isso com os meus clientes de mentoria, é que todos eles, às vezes, se sujeitam ao erro, à falha, ou então a obter algo que eles não esperavam, porque na origem do poder de escolha deles estava um padrão mental negativo. Então, quando o meu mindset ele está estruturado, meu sistema límbico ele está dentro de um padrão negativo, de uma emoção negativa, raiva, tristeza, angústia, tudo que tem aí de emoções negativas, é simples, Roberto, entender isso. Se você está dentro de um padrão emocional negativo, meu amigo, não faz escolha nenhuma, não toma decisão nenhuma, tenta sair do cenário, se posicionar novamente e resgate a vibração interna a partir de uma emoção positiva. E se você precisa tomar uma decisão, porém essa decisão ela está num padrão negativo, peça ajuda. Peça alguém para te tirar do cenário, para você olhar o cenário novamente, para que você faça as escolhas corretas. E eu acredito muito nisso, e a neuroplasticidade está mostrando isso. A neurociência está trazendo essa vertente, Roberto, desse controle emocional, e por isso que cada vez mais a inteligência emocional está sendo mais estudada, mais difundida, mais divulgada, e é um caminho natural que as pessoas, no pós-pandemia, vão precisar. E por quê, Roberto? Porque hoje o cenário está dizendo o seguinte: ser humano, se você não tiver capacidade de se adaptar a esse cenário que você se encontra, meu amigo, você está fora do jogo. Tanto, né, que eu gosto muito desse cenário, dessa percepção, Roberto. Antigamente a gente tinha o QI, né? Coeficiente de inteligência. As pessoas eram Sim. mensuradas pela sua capacidade de inteligência. No final da década de 90, início do ano 2000 e até agora, pouco antes da pandemia, qual que era a referência? O QE, coeficiente emocional. As pessoas eram mensuradas pela capacidade emocional que elas trazem e que ainda vai se perdurar por muito tempo, o QE. Mas agora, com o advento da pandemia, Roberto, o que está sendo exigido das pessoas? A capacidade que elas têm de se adaptar a um cenário. E o cenário que quase sempre ele vem dentro de um sistema de estímulos negativos e que te desafia a sair da capacidade de só ficar olhando para o problema e criar a sua capacidade de gerar soluções. E o que está acontecendo com o ser humano hoje é que ele só vive rodeado de problemas, de mensagens negativas, de estímulos negativos, de características que te levem a, emocionalmente, a tendenciar tudo para o lado errado, para o lado negativo e tomar decisões negativas. Essa é a realidade que a gente está vivendo. Então, e isso também é um dos campos que eu estou estudando muito, Roberto, é essa capacidade que a gente tem que se adaptar aos cenários que a gente está inserido e como sair de um ambiente negativo para um positivo. Porque o que a vida quer de você é justamente essa capacidade que você tem de viver o que ela tem de melhor. E para isso, a corrida dos ratos não te permite isso. Ela só vai te fazer sobreviver. Acordar, comer, beber, dormir, trabalhar, na maioria das vezes infeliz
e de forma obrigada, e no final do mês pagar a conta. Isso não é vida. Isso não é vida. E é essa estrutura, a situações de conflito com as pessoas da própria família, os amigos, quem está, né, no seu ecossistema, né, interagindo com você e na sua vida, você sempre vai estar lidando com essas situações ruins. E aí é onde a gente vê as pessoas doentes emocionalmente, infelizes, incapazes de sair de situações de problema. As pessoas hoje perderam a capacidade de olhar para a solução, Roberto, e ficam o tempo todo remoendo e cada vez mais instigadas a ficar vivendo a vida de problemas. E a vida não é isso. Esses dias eu postei, cara, eu recebi cada mensagem bacana, eu postei no Instagram, no Stories, inclusive, sobre a nossa vida é muito curta e a gente só tem uma chance, Roberto, de viver essa vida, né? Porque afinal eu sou ecumênico, sou carismático, católico, mas eu gosto muito dessa possibilidade de imaginar o que existe no pós-vida, né? Mas como a gente não tem nada certo, nada efetivo, nada comprovado, eu preciso viver o meu momento hoje. E o meu momento hoje me diz que eu só tenho uma chance, Roberto. E a gente não pode desperdiçar a nossa vida com pequenas coisas, com picuinhas, com problemas, com discussões, com falar mal dos outros, com cuidar da vida dos outros, de julgar, né? Hoje nós temos uma sociedade que é escravizada pelo julgamento do outro. Eu projeto no outro o que o outro vai achar de mim, as minhas decisões. E não dá, Roberto, a vida não pode ser isso de forma alguma. Isso me incomoda. E é isso que me julgou na mentoria para poder mostrar que há algo diferente, entendeu? Por isso que eu estou fascinado cada vez mais com a mentoria. E é isso que eu prego, e é isso que eu corro atrás. E é por isso que eu decidi, né, transitar a minha carreira para um outro cenário que me dê essa condição de mostrar isso para as pessoas. E ainda estou muito incipiente, tá? Ainda estou muito engateando. Eu acredito que eu dei... É mesmo? Né? Tá engateando? Estou engateando, Roberto. Tem muita coisa. É o que eu estou te falando, estou com 18 anos. Estou com 18 anos sim. e com 18 anos. Ó, o Carlinho entrou aí, ó, Carlinho. Gratidão, meu amigo. Cara fantástico. João Castro, ó, que galera boa que participou aí dessa live. Eu tô falando, eu tô sentindo, rapaz, eu tô achando que você combinou com esse povo todo, você pagou ingresso com esse povo, hein? Ô, Roberto, eu tô em falta com você, que eu esqueci de divulgar, cara, no meu Instagram. É mesmo? Fui colocar esse stories, era 6 horas da tarde. Se tu divulga, então já. Tá? Mas se tu divulga, não tem espaço aqui, filho. Não ia caber todo mundo. Nós vamos ter que marcar outra. Não, isso aí, com certeza, com certeza. Tudo que você falou é mais do que pertinente e é bacana quando a gente vê isso. Bacana ver você transbordando, porque isso tem tudo a ver com o que eu falo aqui no canal, o que a gente prega, o que a gente tem vivido, literalmente, né, cara? É essa força, essa energia vinda justamente da escolha. E quando você fala de não escolher num momento ruim, é justamente a inteligência emocional que faz isso. Né? E um amigo meu falou assim, você equilibra. Eu falei, não, equilíbrio você... Controle emocional. Eu falei, não, filha só, controle você se controla. Controlar é uma coisa. Você tem que entender que você, por exemplo, você, a pessoa te xingou, você vai se controlar para não xingá-la. É uma coisa. Sim. Inteligência emocional, ela te xingou e como aquilo ali não te afeta, você não está nem aí. Isso é inteligência emocional. Você sabe que ela não está falando contigo. Sim. Ela tá colocando para fora uma coisa que está dentro dela. Né? Igual... Aí entra exatamente o poder de escolha. Eu escolho, Roberto, e isso aí é treinamento. Eu escolho como que eu vou reagir. Eu escolho que significado eu vou dar para aquela agressão que eu estou recebendo. Né? Isso, mas... E cabe a você ter esse... Eu gosto muito da técnica dos 7 segundos. Em 7 segundos, Roberto, você pode modificar toda uma cadeia de reações diferentes a partir da emoção que você sente com o estímulo que você recebe. E não é só na questão da agressão verbal, não, Roberto. É qualquer situação que você precise fazer escolhas, né? Mas você pegou um exemplo muito bacana, muito pertinente, muito interessante. Inclusive, como eu lido com empresários, né? Então a gente fala sobre isso. Não é você controlar
é você ter uma inteligência, né? Deu uma travada aqui para mim, não sei se vai Não, se para travou mim no tá lugar. normal. É você ter um nível de inteligência emocional que Sim. aquilo ali não te atinge. Aí eu tô levando para essas analogias assim, né, para as pessoas poderem ter uma ideia mais fácil. Falei, como é que você se sente? Eu falei, eu me sinto como se eu estivesse no 40º andar, uma cobertura, e uma pessoa que está lá na rua, ela está me xingando. Eu não consigo ouvir. Ela está me cuspindo. Não consegue, o cuspe dela não consegue chegar Não em te alcança. 40 andares. Está chovendo no rosto dela. Então, não me disse nada. Não, Sim. né? E É quando eu difícil, né, levo Roberto? isso para Muito minha difícil. tomada de... Não, sim, você vai. A Agora, gente quando eu levo isso falar para... isso é uma coisa, mas viver isso na prática, nossa. Mas foi o que você falou agora aí. Eu preciso praticar. Eu preciso primeiro ter a noção que isso existe, tomar conhecimento. Foi o que você falou com os seus mentorados. Eu mostro, você falou aí, né? Você mostra para eles como eles estão, por que eles estão assim, né? Exato. Porque você precisa entender por que você está agindo dessa forma, por que você está pensando dessa forma. O Então eu autoconhecimento, preciso, né? E isso. E quando eu levo isso para as empresas, eu levo isso para tomar a decisão empresarial. Então, uma frase só, uma frase. Eu falei para um dos meus mentorados: nunca contrate ninguém que você não possa demitir. Aí eu perfeito. tô ali na mentoria, tranquilo, daqui a pouco eu tô vendo que ele tá com aquele olhar de quem tá vagando, já viu, né? Aquele olhar que tá assim lá longe. Eu falei, pô, fulano, o que houve? Ele, cara, eu não tô conseguindo mais te escutar. Eu falei, ué, a internet tá ruim, o que foi? Ele, não, não, não. Eu tô pensando naquilo que você falou lá atrás. Eu falei, mas por quê? Porque eu contratei um sobrinho, Sim, ele está fazendo altas caca dentro da empresa. Eu sim. fui falar para minha esposa que eu ia demitir ele. Ela falou para minha irmã. Já começou um clima ruim. Minha mãe veio pedir para ela. Olha só o que aconteceu. E eu não consigo mais ter ele dentro da empresa porque ninguém está conseguindo trabalhar do lado dele. E quando você falou isso, você falou para mim. Sim. Aí eu falei, eu nem sabia. Pronto, Então, às vezes, matou a às vezes charada, né? isso, às vezes uma palavra que você deu, você vai trazer à luz aquilo que a pessoa não está conseguindo ver. Então, a gente está falando isso. Mas por que ele tomou essa decisão, voltando à inteligência emocional? Levado ao apelo da família, e ele se deixou levar pela emoção. Ele não foi pela parte técnica, ele não foi pela parte que ele precisava de ter uma Sim, inteligência emocional e fazer várias avaliações de qual profissional que ele está trazendo para dentro da organização dele. sim. Não é isso? E Se a a pessoa diferença, isso faz tinha toda a diferença, preparo, né? não é isso? Sim, Se ela era, se, claro. se ela era boa de relacionamento interpessoal, que esse era o grande problema do garoto, Sim, e nem treinando ele, que eu falei, poxa, agora você vai ter que treinar, né? Contratou errado, você vai gastar. Se você economiza na contratação, você gasta no treinamento, não tem para onde correr. é, Você tem não que tem entender jeito. isso. Não tem... Aí ele falou, Isso, cara, já isso, tentei, já isso, tentei. isso, perfeito. Isso que você trouxe, Roberto, é muito, muito interessante, porque é uma realidade que a grande maioria dos empresários, a grande maioria dos profissionais que contratam RH, infelizmente, eles trazem, né, essa dificuldade, né, de acertar o time correto entre escolher a pessoa, dar a oportunidade de trabalho e verificar se essa pessoa se encaixa naquilo que a empresa precisa, né? E eu completo a sua frase, Roberto, não contrate ninguém que você não possa demitir. Eu gosto muito também de completar essa análise, que tem tudo a ver com o poder de escolha. Um colaborador, ele nunca é demitido. Ele se demite. Concorda comigo? Sempre, Porque por mais sempre, que você tenha sempre. oportunidade, se a pessoa ela supre a necessidade da empresa e principalmente ela consegue ultrapassar aquela expectativa, você como empresário, você não vai demitir um colaborador que está atendendo mais do que aquilo que você precisa. Né? E é lógico que tem todas as variáveis que vão estar, né, pertinentes ao ambiente corporativo, né? Mas é diferente. Ô, Roberto, olha para você ver que privilégio, meu amigo. Minha mãe está me Rapaz, eu ia assistindo. falar isso agora, eu fiquei emocionado aqui, cara. Que Eu fiquei, privilégio, Dona Badia. Eu acho que ela, é, Roberto, é a principal razão de estar aqui. Essa essência que eu te mostrei do dom, né? De
fazer o bem sem olhar a quem, e principalmente influenciar e fazer diferença na vida das pessoas, essa dona Badia aí, com 84 anos, tá lá, né, comprometida com a respiração dela. Ela só tem uma parte do pulmão, infelizmente, mas ela tá ali vivendo a guerreira, um dia de cada vez. Dona Badia, minha paixão pela senhora é enorme. Obrigado por a senhora estar aí me assistindo. Tô tendo a honra, né, Roberto? Olha você ver que privilégio. Mãe, te amo muito. Você é tudo aquilo que eu posso ter de referência na minha vida. Eu me sinto muito privilegiado, Roberto, porque eu sou realmente reflexo dela, sabe? É uma mulher que ficou viúva muito cedo, com 9 filhos solteiros dentro de casa, trabalhava como servente escolar, trabalhou a vida inteira, extremamente aí, religiosa, e é uma pessoa fantástica. E se tem algo que eu me inspiro na minha vida, é essa dona Badia aí. Que bom que eu estou tendo a oportunidade de homenageá-la aqui, viu, Roberto? Obrigado por ter essa possibilidade. Eu acho, eu fiquei feliz aqui, estou com os olhos mareados, né, também, graças a Deus, minha mamãe está viva, né? Mas eu acho que você agora está colhendo o que você plantou. Sim, muito. Muito. E ela, olha como é que a vida é linda. E ela está colhendo o que ela plantou. Exatamente. Olha que coisa linda, né? A gente e é uma honra, e é uma honra um momento. Hã? Sim, e é muito. Não, porque as pessoas, quando a gente fala assim de plantar, a pessoa acha que você vai plantar e vai colher amanhã. Não. Não. Ela está colhendo agora, está com 18 anos, e ela está colhendo agora. Claro que não é agora, né? Mas esse é um momento único. Mas ela já vem colhendo esse filho que ela criou, que ela educou, que ela protegeu, né? Exato. A minha mãe, eu costumo dizer o seguinte, minha mãe também é a mesma coisa, né? Minha mãe, ela tem um dom que eu aprendi com ela. Minha mãe está comendo. Eu cansei de ver isso. A gente teve a infância beirando a miséria. Chegava uma pessoa e ela dividia aquela pouca comida que a gente tinha com a pessoa. Sim. Eu falava, mãe... É generosidade, né? E com carinho, sem aquela história, vou ter que... Não, com aquele carinho todo. E sempre prestativo, enfim. E outro dia eu estava falando com meu filho aqui, eu falei, filho, não precisa muita coisa não. Honra teu pai. Só isso. E eu vou te honrar. Né? Você honrando a sua mãe. Né? Entendeu? Nossa, a Badia aí, eu acho que ela tem isso na essência dela, sabe? Essa questão da generosidade, né, que eu trago, é muito dela. A gente cresceu vendo ela deixar de comer a comida dela para dividir com os 9 filhos, Roberto. Minha mãe fez muito isso. Minha mãe deixou muito, abdicou de muitas coisas na estrutura de vida dela, justamente para dar o sustento para os 9 filhos, e assim, né? Dentro de uma perspectiva de que o tempo todo você sabia que ela estava fazendo o melhor que ela podia. E hoje eu tenho gratidão, né, de poder agradecer minha mãe em função disso, de ser o que eu sou graças àquilo que ela me deu. Porque ela não deixou nada diferente do que a própria essência dela durante todos esses anos de vida, e ela está ainda caminhando. Espero que ela ainda fique aqui por muito tempo. Né? Se Deus quiser, é claro. Aliás, Deus é que define isso, né? E a própria luta que ela está tendo para a vida dela. E eu tento passar isso para frente, para as minhas filhas, né? Para o meu ambiente, né? Que eu vivo, e para as pessoas aí que eu tenho o privilégio, a oportunidade de direcionar. Né? Nossa, Roberto, tantas pessoas vindo na mente aqui agora, minhas alunas de vôlei, meus alunos de vôlei, que eu trabalhei muitos anos em Campo Belo, né? Os meus alunos aqui em Formiga, 18 anos lecionando, tem mais de 3.000 profissionais de educação física aí no mercado de trabalho, e agora trabalhando nesse nível, né, da mentoria, que é a minha nova paixão. E, dona Badia, a senhora é a culpada disso tudo, viu? Estou muito feliz, muito contente e grato por tudo que a senhora me ensinou, tudo que a senhora me entregou, e que eu tenho aí o privilégio de passar para frente, né? Deus foi muito feliz na condução dela, da vida dela, e no direcionamento que tá me permitindo viver o que eu estou vivendo agora, Roberto. Que legal, hein? Que legal. Isso é só... Perdão, tem uma frase que eu adoro. Isso não é nem a sombra do que está por vir. Isso é um milésimo das coisas boas que vão acontecer. Isso é só o começo das coisas boas que estão acontecendo na nossa vida. Olivia, obrigado. Olivia é a mãe de 3 alunos que eu tive na
no meu trabalho em Campo Belo, Olivia. Que bacana, Olivia. Obrigado pela sua presença. A Érica, minha filhada, que gracinha. O Carlinhos Charlotte. Esse Carlinhos é uma peça raríssima e é um cara incrível. Que bacana, Carlinhos. Que bom que você está aí. Bom, vou agradecer a todo mundo aqui, viu, Roberto? Que bom. Que privilégio essa live, viu? Vou gravar essa live, vou guardar essa live pro resto da minha vida. Com certeza, essa é a primeira. Gente, que tanta gente boa. Depois eu vou assistir a live com calma para poder agradecer todo mundo, Roberto. Gratidão demais, amigo. Não, que isso, privilégio meu total de ter. Eu tenho um amigão, e ele falou, ele se tornou meu amigo num dos momentos mais difíceis da minha vida, né? Há muitos anos atrás, meu filho está com 14, há uns 16 anos atrás, eu estava numa bancarrota, e quando eu cheguei lá, ele falou uma frase, ele falou várias coisas, um cara muito inteligente, pessoa fora do normal. Aí quando eu estava entrando na empresa para fornecer para ele, né, eu tinha uma empresa de camiseta, eu fazia camisetas, sim. Aí ele falou, Roberto, traz para minha empresa só quem for do bem. Eu lembro dessa frase, ele só assim, traz para a sua, perdão, ele falou para dele, né, mas ele falou para a sua, né, me referindo à minha, traga para sua empresa só quem for do bem. Se a pessoa não tem competência, não tem problema, a gente treina, a gente ensina, mas sim, traz pessoas do bem. É a referência. Do bem. Então você vê que as pessoas estão vindo aí porque você é uma pessoa do bem. Então é aquela história de... Rapaz, essa palavra honrar, ela é fora do planeta, ela vai fora do planeta. Para mim, ela tem uma vibração muito... Ela extrapola qualquer coisa, né? Você entender o que é honrar, né? O que você se sentir honrado, né? Então, quer dizer, valores, o Ricardo falou agora, valores, isso, Ricardo, valores, mas é como se fosse a hipérbole dos valores, quando você honra, né? A referência. É muita força, e você está colhendo, usufrua, pode agradecer a todo mundo, qual é o problema? Ó, a Paula, que é uma amiga de Portugal, que bacana. Aí, olha só. Com calma vai ser melhor, ó. Vai ser melhor eu pegar todo mundo aqui e depois agradecer um por um, que é muito bom isso. Que bacana. Tô muito feliz. Isso. Não, eu que estou feliz aqui, gratidão eterna. Jovem falando de coisa pra caramba, né? Agora eu queria uma coisa que eu faço também, é o seguinte, como que a gente te encontra nas redes sociais? A maioria daí são seus fãs, já te conhecem, mas o vídeo vai ficar gravado. Normalmente atinge, graças a Deus, centenas de pessoas. Coloca aqui, escreve aqui, se tem como você escrever aí, ou você quer que eu escreva, tuas redes sociais. Deixa eu entrar aqui no teu Instagram, colocar aqui teu Instagram para o pessoal ver depois. Então tá, agora que eu lembrei que não fica no vídeo, mas fala Kleber Eliazar, não é isso? @Kleber Eliazar. Isso. Então vou te encontrar no YouTube, no Facebook, tudo, não é isso? Mesma referência, o Kleber Eliazar para tudo. Ó, reunião só da tua família tem mais de 50 pessoas aí, meu Deus do céu, acabou de chegar um sobrinho. Não, e olha que eu nem divulguei, hein, sobrinho. Hoje foi um dia muito corrido, nem eu sei, mas se você divulga, olha, se você divulga, não ia ter vaga na internet, a gente ia ter que comprar outra internet. Sim, muito. Que sensacional, Kleber, sensacional. Falamos sobre tudo, não é isso? Sim. Então te encontra como @Kleber Eliazar, não é isso? Isso? Você no teu Instagram, você já está lá com a tua mentoria também, vendendo a tua mentoria? Vamos aqui no... Quem tiver interesse, né, de fazer a mentoria, de conhecer o processo de mentoria, de entender, né, o método, pode clicar lá na minha bio lá, que cai direto no meu WhatsApp. E aí a gente começa a conversar. E é muito bacana isso, Roberto. A mentoria vai crescer muito, viu, Roberto? Acho que os próximos anos, o boom de crescimento que teve o coach, eu acredito muito agora nesse cenário de pandemia e pós-pandemia, a mentoria ela vai se tornar um grande diferencial na vida das pessoas, que é essa base, né? A mentoria ela tem reunido técnicas e ferramentas nessa base da neurociência e da inteligência emocional e tem sido mais efetivo na transformação de vida das pessoas, né? E eu acredito muito que quanto mais você tiver
essas possibilidades das pessoas acessarem isso e irem em busca de algo que vá transformar a vida delas, Roberto, é um caminho muito natural, a mentoria ela vai crescer muito. Acho que todos nós podemos nos tornar mentores, né, a partir das experiências que a gente traz, da história que a gente traz de vida, e replicar para as pessoas aquilo, primeiro, que deu errado, né? Mas a primeira coisa que você tem que pensar no mentor é verificar o que ele traz de história, né? Então, as pessoas que às vezes vivem, né, sobrevivem num ambiente muito limitado, muito hostil, eu tenho essa experiência que eu vivi durante muito tempo nisso. E olha onde eu estou hoje. Então, quer dizer, eu tenho uma noção do que pode dar errado, que pode levar você a errar e pode levar você a acertar. E baseado nessa questão da ciência, né, Roberto? A gente vê muito picareta trabalhando no achismo, né? Eu acho que vai dar certo isso, eu acho que vai dar certo aquilo. Não, você tem que ter uma base comprovada científica por trás para você direcionar aquilo que você propõe na vida das pessoas, né? E é isso que vai fazer Claro. toda a diferença, né? E eu acredito assim, Roberto, que quer queira, quer não, todos nós somos mensageiros de alguma coisa. E se você leva Sim. a sua mensagem baseado na sua verdade, naquilo que você experiencia na vida, né? E permite que as pessoas possam passar pelas melhores experiências que a vida pode oportunizar, né? Eu acredito muito nisso. Por isso que eu tomei a decisão de transitar minha carreira e agora entrar num universo aí muito grande de possibilidades, de entender que eu acho que isso faz sentido para mim e faz sentido para as pessoas que eu puder interagir, que a vida pode me dar a oportunidade aí de, de alguma forma, né, fazer a Quando, diferença. É isso que move. quando você fala isso, me arremeteu a, a uma coisa que aconteceu uns anos atrás, que um conhecido meu, né? Ele falou, poxa, você é o quê? Você faz o quê? Eu falei, como assim? Não, você tem que definir, você não pode fazer uma profissão, outra profissão. Eu falei, eu não posso ter quantos? Não entendi. Eu não entendi o que você está falando. Eu falei, cara, então eu vou te explicar uma coisa aqui. Tem gente que é diretor de cinema, roteirista, produtor, ator, né? Isso é só dentro do cinema. Sim, Fora o que ele tem fora. Então, eu sou um espírito livre, eu sou aquilo que eu quiser ser. exato. Quando eu montei a mentoria, há um tempo atrás, eu trouxe toda a minha bagagem. Foi o que você falou agora. O mentor ele traz toda a bagagem de vida dele. E como nós também tivemos formações de coach, que o coach é uma formação, e Sim, graças a Deus fizemos em escolas sérias, você muito. traz essa bagagem e as ferramentas do coach também. Sim, Então, eu venho com a bagagem e as ferramentas da consultoria. Eu venho com 38 anos de experiência. Então, é trazer isso tudo para formar aquilo que nós somos. E aí exato. eu criei a formação de mentores. Eu formo mentores junto com a America's Mentoring Group. Eu criei uma empresa para formar mentores, para fazer aquilo que você acabou de falar. Pegar o que Sim, eu tenho de experiência, pegar o que eu tenho de talento, que eu tenho seu de ponto. conhecimento e transformar isso numa mentoria. Eu ajudo as pessoas a criarem a sua mentoria. Eu tenho Perfeito. toda a estrutura para que ela possa ter a mentoria dela e Sim, entregar. Quando você falou agora de pessoas verdadeiras, você entregou aqui, você é um mentor verdadeiro. sim, Você tem sim. a bagagem do conhecimento, você tem a experiência, tem o coração. Mentor é coração, não É tem para alma, onde correr, não tem é para alma, onde correr. é alma pura, é alma pura. Eu recuso as pessoas, às vezes, que vêm fazer a formação, para que eu vou fazer? Eu falo, filho, olha só, o dinheiro ele vai ser consequência. Sim, Mentoria é liberdade financeira, é liberdade de tempo, é liberdade geográfica. Pode ter certeza disso. Isso aí não tem sim, dúvida. sim, Não sim. tenha dúvida que vai Concordo. te dar essas liberdades. Isso, vai Exato. te dar essas liberdades com certeza. Mas ela só funciona se cantou teu coração. Sim. Ela tem que Fato, cantar o seu. fato, Foi o que você fez. fato Ela mais do que imprescindível, Roberto. E sabe o que é é. legal, Roberto? Me permite eu fazer um comentário interessante. E eu tenho vivenciado isso muito. Apesar da pandemia trazer um nível de radical de mudança das nossas estruturas de vida, as pessoas estão aprendendo a discernir
aquilo que é falso daquilo que é verdadeiro. Daquilo que tem amor e daquilo que tem ilusão. As pessoas estão começando a perceber e a entender e se sentirem atraídas por aquilo que se identifica com a realidade delas. E aí que eu vejo que a mentoria ela te dá essa possibilidade de uma forma muito mais efetiva, sabe? De entrar no ambiente, né, de interação com as pessoas e mostrar algo que é a sua própria verdade. E é nessa verdade, Roberto, que você, ao identificar o seu propósito, ao mapear exatamente o dom e o talento que você traz, você ter a capacidade de disponibilizar isso para as pessoas. Isso tudo o que é? É amor. A origem está é o amor, Roberto. É o amor para aquilo que você faz e aquilo que você faz de influenciar as pessoas, de encantar as pessoas por esse novo, por esse diferente, sabe? Por esse algo que está aí, que está disponível e que você tem um merecimento. Eu acredito nisso, Roberto. Todas as pessoas merecem buscar, encontrar e viver a felicidade. Todas as pessoas merecem identificar o que a vida tem de disponível para elas e elas terem acesso a isso. Elas descobrirem, se abrirem para isso. Né? E identificar que dentro delas está a solução de tudo, está meio que a conexão do que elas precisam de experimentar na própria vida. Né? E é isso, é o que você falou, é amor, cara. É amor e pronto. É plenitude em todas as áreas. Eu falo, conversando com meu filho esses dias e com a outra, minha outra filha mais velha, né, que não mora comigo, né? Eu falei, cara, onde tem o amor ele é um sentimento que ele preenche espaço. Sim, exato. Tem amor, não existe outro sentimento, não tem como. Se tá tendo outro sentimento, é porque não está tendo amor, porque ele, por si só, ele preenche tudo. E é legal, eu vou usar até a colocação aí, Eglin, que gracinha da Eglin aí também. A intuição, Roberto, que a Eglin está comentando, vai muito de encontro àquilo que eu falei lá atrás. Hoje a gente tem que ter o controle da emoção, e a intuição ela entra exatamente nesse princípio, eu acredito nisso. Se você está dentro de uma emoção, se o seu sentimento é negativo, você tem que exercer o poder de interromper essa emoção. Fácil não é. Simples não é, mas é treinável. E quando você treina sair de uma situação negativa e usa a sua intuição para o positivo, para uma emoção positiva, para uma emoção que tem conexão, você se depara, e aí eu trago o Kahneman novamente, ó, a ciência aí por trás, Roberto, que é a questão da dualidade. A origem das emoções negativas está onde? No medo. E a literatura traz aí várias emoções negativas. E todas as emoções negativas, a raiz da emoção negativa é o medo. Medo de alguém, de alguma coisa, medo por um trauma, por um acidente que teve lá atrás, um acidente, né, neural, mental, enfim. Todas as emoções negativas, a origem dela é o medo. Todas as emoções positivas, a origem é o amor. Então, tudo aquilo que você sente de bom, tudo aquilo que é uma emoção positiva, analisa e reflita. E busque identificar isso. A origem é o amor. Então, a nossa vida ela sempre vai ser essa dualidade. Ou você está gerando emoções baseadas na origem do amor, ou você está gerando emoções negativas na base, cuja base é o medo. E cabe, eu acredito nisso, e é isso que eu tento trabalhar nas minhas mentorias, de você controlar as suas emoções, ter o poder de decidir exatamente aquilo que você vai sentir a partir do significado que você dá para os estímulos que você recebe. E aí você filtra. Você vai para o lado negativo, você vai para o lado positivo. Você vai desenvolver a sua capacidade de escolher, desenvolver a sua vida baseado na origem do amor ou do medo. Então essa dualidade é que define exatamente a vida. Isso vai dar um livro, tá? No futuro. Eu vou escrever muito sobre isso ainda. Com certeza, com certeza. Oh, maravilha, visão de futuro, tá lá já. Só colocar a data e aí bota um smart, né? Precisa ter um lapso temporal de realização do objetivo. Eu costumo dizer o seguinte, eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: quer ver quando você está no ego ou está no eu? É fácil. Sim. O eu te conecta com o todo. Te conecta com a origem, com a prosperidade, com o amor, com a saúde, com a plenitude, com carinho. Esse é o eu. Quando você sentir que você está fazendo alguma coisa relacionada ao ciúme, à inveja, à raiva, à mágoa, o medo, isso é o ego.
É o Isso é o ego. teu ego. Perfeito, Roberto. Excelente colocação. Né? Então, quando você, óbvio que você vai estar sempre ali, é um equilíbrio, né? O Yin Yang chinês, eu adoro, porque é o equilíbrio. Não quer dizer que você vai ficar no eu o tempo todo ou no ego o tempo todo, não, mas é o equilíbrio. Agora, quanto da sua vida você está em um ou está em outro? Sim, E exato. outra coisa também, quem você está escolhendo alimentar? Porque eu estava com uma mentoranda semana passada, semana retrasada, se não me engano, e eu falei para ela, não existe nenhum sentimento sozinho. Ele Não, precisa que você alimente ele. exato. Então, quando uma coisa aconteceu com você há 20 anos atrás, óbvio, magoou, marcou. Eu costumo citar muita cicatriz que eu tenho aqui no pulso, Sim, que antes era enorme, e depois ela ficou pequenininha, e é uma cicatriz. Então você tem que entender, se você não ficar alimentando, aquilo ali vai virar uma cicatriz e a vida seguiu. Agora, se eu sim. ficar abrindo a minha ferida, nunca cicatriza. Nunca. Ela nunca se fecha. E essa parte do alimentar a coisa negativa, ela tem a ver com o meu ego. Olha só que Sim. coisa doida. É, Eu, eu, é eu, eu interessante. O gosto, eu ciclo se gosto de, forma, né? O ciclo se forma, Roberto. E é aí eu que gosto de me entra. sentir, eu gosto de me sentir vítima. Eu gosto Aham, daquela sensação da dor, das pessoas cuidando de mim. exato. E ele não É, percebe que isso é só o ego. Isso não tem nada a ver com o eu. e tem E tudo a eu ver com preciso. aquilo que eu falei, que é o poder de escolha, sabe, Roberto? E ele é Sim, imprescindível nisso tudo. Eu acho que eu volto a reforçar isso. Eu acho que o nosso tema, né, que foi transição de carreira, mas entender, a gente acabou chegando nesse ponto. Eu acho que também foi essencial e até mesmo por conta daquilo que a gente se propôs a debater. O segredo da vida, eu acredito muito que está na capacidade que você tem de fazer escolhas. As escolhas são determinantes para definir exatamente que estrutura de vida que você traz, para onde você está caminhando. E eu sou meio que avesso a essa questão das pessoas que falam que você não tem que pensar no futuro, que você não tem que ficar vivendo do futuro, que isso é ilusão, ilusão, ilusão. Roberto, se eu não sei para onde que eu estou caminhando, caramba, qualquer coisa serve, né? Eu sou totalmente avesso ao estilo de vida Zeca Pagodinho, você sabe qual que é? sei, deixa a Deixa vida a me vida me levar. levar, a vida leva eu. Oh, caramba, que isso, Roberto? Não, de jeito nenhum. Primeira sessão de mentoria, sabe o que eu faço meu cliente de mentoria? Eu falo só aqui, ó, o que eu vou fazer com você é o seguinte, eu vou colocar um endereço no GPS. O endereço do GPS é o futuro que você quer viver. Mas ele tem que ter métrica, ele tem que ter data, ele tem que ter especificidade, ele tem que ter uma definição exata do que você quer viver da sua vida. E coloca no GPS, põe lá o endereço. O que o GPS faz? Ele vai te conduzir. O mentor faz isso, Roberto. Ele te conduz, ele te direciona, ele te mostra o cenário. É lógico que o GPS às vezes pode te levar para um lugar errado, né? Não existe perfeição. Mas ele te dá a possibilidade de você retomar o caminho. E isso é escolha. Isso é a capacidade que você tem de direcionar que estrada você quer percorrer. Com um detalhe, tá, Roberto? Que eu acho fantástico também. A capacidade que você tem de sentir o perfume das flores no meio do caminho. Vou poetizar um pouquinho, mas nada mais é do que você viver o seu momento presente, sabendo para onde você está indo. Viver o seu dia com toda a intensidade que você puder, mas sabendo que esse dia eu fiz as escolhas, eu tomei as decisões, eu organizei e planejei meu dia, eu cuidei de mim, da minha autoestima, dei o alimento correto para o meu corpo, cuidei da minha mente, sabendo que eu vou chegar naquele lugar, lá na frente. E é em busca dele que eu vou direcionar sempre a minha vida e fazer as minhas escolhas. Aí você encontra os seus valores, você encontra o seu carisma, você encontra a sua empatia, o seu dom e a alegria de viver, Roberto. Que eu acho que é isso que vale, faz tudo valer a pena, Oh, né? com É certeza. isso. A, a gente fala muito sobre gratidão de verdade, né? Quando você aprender o valor da gratidão, de ser grato. O tempo Aí todo. uma vez uma pessoa me falou para mim, mas como eu vou agradecer? Ele estava passando por um momento muito difícil. Eu falei, poxa, ele falou assim, eu não tenho o que agradecer. Né? Aquele momento da dor, a pessoa acha isso. Eu falei, não tem não? Ele falou, não. Eu falei, olha só, você fala
Aí eu falo, você não está me ouvindo? Eu falei, olha só que coisa linda, você fala e você escuta, já dá para agradecer duas coisas. Ao mesmo tempo. Tem gente que queria falar agora e não pode falar, tem gente que queria escutar agora e não pode escutar. Então você já tem duas coisas para agradecer. A terceira é a óbvia, mas já que você está chateado, está magoado, talvez você não vai conseguir entender, mas olha só, agradecer o fato de estar vivo. Embora o momento que você está vivendo não seja um momento que você queira, é um momento de dor e tudo mais, eu respeito esse momento, mas você está aqui, você está vivo. Pessoas que queriam estar aqui partiram com a sensação de eu poderia ter feito mais, eu poderia ter melhorado, e você está tendo essa oportunidade. Eu falo, pessoal, eu tenho falado muito isso, eu respeito muito, muito a dor de todo mundo em relação aos entes que perderam com a pandemia, né? Eu respeito muito, 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 muito. Essa semana eu perdi mais um amigo, mas eu quero dizer o seguinte, eu sou grato a Deus, eu estou aqui. Então eu preciso já agradecer isso, já é um motivo, eu já acordo agradecendo, entendeu? Eu já acordo agradecendo. Então, quando eu sou grato por tudo, e quando eu falo para minha esposa, cada um de nós atravessa um deserto. E quando eu estou no deserto, eu estou agradecendo, estou aqui no deserto. Entendeu? E eu sei que esse deserto só existe porque o todo, né? Eu chamo ele, a gente estava falando de, eu dei tanto nome, agora estou chamando de Deus mesmo. Deus sabe que eu estou no deserto, e se eu estou no deserto, eu me agarro a quem? A minha fé é nele, eu vou falar, eu vou atravessar. É a sua conexão com o Espírito, né? E ele é poderoso demais, Roberto. E aí eu não estou reclamando do sol escaldante, da areia, não, eu estou agradecendo. E outro dia eu tive um insight de uma coisa, eu falei, cara, a gente não está sendo castigado, punido, nós estamos sendo treinados. Preparados. Às vezes você está passando por uma fase na sua vida, isso é uma preparação. Total. Encara como uma preparação, não como um problema, mas como um desafio. Exato. Não como um castigo, mas sim como uma coisa que está acontecendo comigo para que eu possa me elevar. Óbvio, a gente trabalha entendendo como funciona o subconsciente. Se você ficar projetando tristeza, vai aparecer mais tristeza. Com certeza. Agora, aqui que você foca vai expandir, com certeza. Justo. Agora, quando você está passando por um momento que não é aquele momento que você está projetando, mas ele está acontecendo, é um treinamento. Então, passa da melhor maneira possível por ele, para que você possa lá na frente falar assim, opa, aí tu dá uma olhada e fala, cara, que deserto foi esse que eu atravessei. Caramba. Aí as pessoas como eu saí dele melhor, mais forte, muito, mas muito mais evoluído e pronto, né, Roberto, para atingir outros níveis de vida. E é essa evolução que eu acredito, entendeu? Essa possibilidade que a gente tem de viver a nossa vida diferente. A gente não está aqui só para sofrer. A gente não precisa ser escravo da cultura do fracasso. Muito pelo contrário. Nós estamos aqui para usufruir de tudo que há de melhor nessa terra. Ponto. É isso que eu acredito, Roberto. É isso e acho que a vida vale a pena por isso, né? Com certeza. Vale por esses encontros maravilhosos. Filhão, vamos lá? Dá aí a tua despedida aí para a galera. Não, porque eu sei que você tem outras coisas aí para fazer agora, tá aí na correria, tadinho. Então, se despede aí do pessoal. Eu vou falar as tuas palavras finais aí. Já falou onde a gente te encontra. A tua mentoria é sensacional. Então, tuas palavras finais aí. Primeiro, a gratidão enorme por você, pelo convite que você me fez, né? Agradecer a todas as pessoas que entraram aí na live, minhas ex-alunas, meus ex-alunos, meus ex-atletas, os pais de atletas, meus clientes, né? Meus mentis, minhas mentoradas, minha mãe, meu irmão, pessoa que, assim, que é a minha essência de vida, né? Minha referência de vida. Agradecer essa oportunidade de começar, né, Roberto, essa nova fase da minha vida e começar a poder expor isso melhor, né, levar a minha verdade para as pessoas e ter a possibilidade de realmente colocar em prática a minha missão e o meu propósito, que é, de alguma forma, fazer a diferença na vida das pessoas, sem olhar a quem, sem se preocupar com o que eu vou receber de volta, né, o desprendimento de
ofertar, de doar. E aí deixar que o próprio universo, que o espírito lá em cima, né, o ser supremo lá em cima, cuide de tudo, né, e que direcione o nosso caminho. Essa oportunidade de falar sobre transição de carreira, né, sobre coragem, né, de você direcionar por aquilo que te move. Né? Eu trabalho muito essa questão de por que você acorda todo dia. Eu acordo todos os dias para fazer o meu melhor, tentar fazer a diferença na vida das pessoas, gerar o amor maior que eu puder para as minhas filhas, para minha família, para todos, né, que estão no meu ambiente, né, de interação, e levar isso, Roberto. Acho que isso que fica, é isso que a gente tem, né, essa doação e essa entrega, e que a gente possa jogar todas essas sementes para fazer o mundo melhor e para fazer com que as pessoas acreditem numa vida melhor. É isso que eu me proponho. Obrigado por poder ter me dado essa oportunidade de expressar isso, viu, meu amigo? Espero eu que agradeço. Eu que agradeço a sua presença. Quero agradecer aqui as pessoas que vieram, que são seus, tiveram o privilégio de estar com você em vários momentos da vida, né? E estarão ainda por bilhões de anos, se Deus quiser. E agradecer a todos, te agradecer. Sensacional. Quando você fala que está num novo momento, mas você já era, na realidade você já era, né? É só uma questão de... é só uma questão de título. Eu acho que é só título, mas já era, já fazia, né? Já é a tua essência, nasceu para isso, não tem para onde. Entendeu? Então, te agradecer muito, muita gratidão. Pessoal, eu estou encerrando o vídeo, né? Nós vamos encerrar o vídeo aqui. Fica aí, Cleber, eu costumo expulsar as pessoas e falar um minutinho com a galera, mas fica aí para tu participar desse minutinho. Toda terça e quinta, a gente vai ter aqui, já está tendo já há um tempo, eu estou trazendo pessoas sensacionais, pessoas do nível do Cleber, de coração. A ideia aqui é o seguinte, é a pessoa que está fazendo aquilo que ama, né? E o canal é para divulgar, óbvio, a gente está divulgando o Cleber, mentor extraordinário, uma formação extraordinária, uma pessoa extraordinária, quer dizer, pessoas desse nível. Nós temos a formação de mentores, nós temos a mentoria empresarial, mas, sobretudo, que você encontre aqui no canal, como já aconteceu comigo, eu estar procurando na internet alguma coisa e ouvir uma palavra, ter momentos ali, aquilo ali me deu uma força, me resgatou. Então, o objetivo aqui é esse, e que você tenha tido essa experiência maravilhosa hoje aqui. Eu tive, né? Para mim foi uma honra, e eu falo isso, é uma honra gigantesca. Tem hora que eu falo assim, tantas coisas que a gente passa, né, difíceis na vida, mas tem hora que Deus vem e fala assim, ó, toma aqui esse tocinho. Prova dele, né, Roberto? Prova dele que ele é bom. Isso aí, o mel, né? Então, hoje foi o dia do mel. E eu te agradeço a todos, pessoal. Fiquem com Deus, obrigado. E semana que vem... detalhes. Boa noite para todo mundo. Meu amigo, mais uma vez, viu? Semana que vem tem pessoas sensacionais. Estou com a mentoranda aqui, que está com uma startup gigantesca, começando agora. De reciclagem. Tem um montão de gente bacana. Pessoal, bom, tchau. Sucesso, meu amigo. Para você também. Gratidão, total. Fica com Deus, filho. Deixa eu ver se eu consigo desligar esse troço aqui, que eu não estou conseguindo, né? Mas vamos embora. Um abraço.